Boa noite, gente linda. Que prazer receber vocês aqui. Uma alegria muito grande. Em alguns minutinhos a gente vai começar aqui uma super live. Eu e a querida Patrícia Calazans, ela vai entrar daqui a pouquinho. Então é uma honra receber vocês aqui nessa noite muito especial para nós, que a gente vai começar esse movimento expansivo da mentoria da consciência. E vocês que estão chegando aqui, que legal, já estou vendo o pessoal. Se puderem, por gentileza, encaminhar os aviãozinhos, enquanto eu vou colocando aqui o tema da live e a querida Paty está chegando. Hoje o nosso tema será sobre liderança e enneagrama. Estou fixando aqui. Uma alegria gigante poder compartilhar com vocês esse nosso novo projeto. E que hoje começa com essa super live sensacional. Deixa eu ver se deu certo aqui. Vou fixar o... Fixar. Que bom, que bom. Tô vendo já aqui muitas pessoas conhecidas, lindas, que eu amo tanto. Querida Ana Maria, querida Mônica, Fabrício, Luciene. Que demais, hein? Eu acho que a gente acertou esse horário, hein, Paty? Vamos torcer aqui para bastante gente poder participar com a gente ao vivo e a gente poder trazer hoje esse tema de uma maneira muito expansiva, inédita, pioneira, sistêmica, que é o enneagrama e a liderança. Então a gente vai contar para vocês hoje o que nós estamos aprontando aqui, as artes que nós estamos fazendo, para você que tem interesse nesses temas e realmente até se tornar um mentor ou uma mentora da consciência. Deixa eu ver se a Paty está aqui, já está aqui, maravilhosa. Que bom, vamos ver, eu acho que a Paty já está entrando. Quem está chegando? A Paty está entrando aqui. Boa noite, querida. Oi, Cristi, boa noite. Tudo bem? Está me escutando bem, minha linda? Me ouvem? Me ouve bem Sim, aí? sim, super bem, super ótima. E Só não você, tá aparece aqui escutando para mim bem? o seu vídeo, não sei por quê, mas Não, peraí. Vamos descobrir aqui, pra gente te ver aqui. eu, eu me vejo, mas não te vejo. Não? Nossa, Não. Paty. Quer sair e entrar? Eu acho que Tá sim, bom, vamos ver tá se dá. bom. Ótimo. Então, enquanto a Paty vai sair e entrar de novo, sejam super bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando aqui agora nessa super live de hoje. Nós falaremos sobre enneagrama e liderança, numa perspectiva sistêmica. É um projeto que já estamos juntas há quase um ano e hoje a gente vai começar a declarar publicamente esse nosso movimento aqui consciente, transformacional, alquímico. Então é uma honra que vocês estejam aqui com a gente. Todas as terças-feiras, às 19h19, teremos um encontro marcado. Então, se você puder reservar aí a sua agenda, e seja aqui, né, ou seja em outro canal, vai ser uma honra poder receber vocês. Ó, quanta gente eu vejo, quanta gente nova, quanta gente faz tempo que eu não via, que delícia, uma honra receber vocês aqui, querida D. Isso, quem puder ir colocando da cidade, aonde vocês estão nos assistindo, quem conhece a Paty, quem me conhece, né? Tem muita gente que conhece nós duas, mas tem gente que conhece a Paty, tem gente que ainda não me conhece. Vai ser um prazer gigante poder compartilhar aqui com vocês esse nosso movimento. A Paty precisou dar uma saidinha, ela não estava me vendo, e vamos esperá-la aqui chegar.
Ótimo. Querida Ana, de Cruzeiro. Quem está chegando agora, eu vou pedir para colocar a cidade. Floripa, Fabrício, que saudades. Ai, que delícia, Floripa, hein, Fabrício? Muito bom. Estou aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou tentar te adicionar, Paty. Não está aparecendo ainda aqui para mim. Vamos ver se eu consigo. Aí, eu acho que vai dar, sim. Vamos ver se apareceu. Ah, e agora, Paty? Vamos ver. Oi, Cristi. Deu certo aí? Deu. Eu tô te vendo. E você? Tá, eu ainda não te vejo, mas vamos assim mesmo. Vamos assim? Tá Se bom. você me vê, tá tudo Eu tô certo. te vendo. Eu te ouço, então vamos nessa que vai dar certo. Vai. Então, minha Bora. linda, nós vamos começar aqui. Eu queria que você começasse, né, a se apresentar para quem para quem não te conhece, né? E depois eu faço uma breve apresentação também para mim. Já tem muitas pessoas aqui da sua rede, estou feliz também. Uhum. E para a gente começar a integrar as nossas redes. E hoje, gente, eu vou fazer uma entrevista interativa com a querida Paty. Daqui a pouco vocês vão compreender como é que nós faremos. Então, antes de começar, eu vou pedir para a querida Paty se apresentar e a gente começa aqui a nossa super live de hoje. Boa noite, Cristi. Boa noite a todos. Boa noite, gente. A gente está muito feliz aqui nesse projeto, nessa nossa parceria, né, Cristi? De Sim, falar de um tema aí tão para nós, tão relevante, tão profundo. E nós vamos falar hoje sobre o Enneagrama na liderança, que vai abranger muitos públicos aí, então um pouco sobre, para quem não conhece o que é o Enneagrama, nós vamos falar um pouco sobre isso, e os usos, né, na vida pessoal, profissional, então é um tema bem importante, bem interessante, e para mim, o Enneagrama em si, ele veio, desde 2011 eu estudo o Enneagrama, e ele veio para mim justamente por causa da liderança, porque na fase em que eu estava estudando, começando os meus estudos no autoconhecimento, eu era líder de pessoas, tinha um cargo de gestão em um grande banco, né, para quem conhece, alguns até me acompanham desde esse tempo, fiz muitos amigos, muitas pessoas aí que me acompanham até hoje, lá no Banco Itaú, que foi uma das empresas que eu passei e tive lá a oportunidade de atuar como líder, como gestora no Itaú durante quase 10 anos. E nesse momento que eu fui aprender, começar os meus estudos no Enneagrama, para mim foi uma grande virada de chave, entender um pouco mais disso para melhorar. O meu intuito inicial era melhorar a minha forma de atuar como líder. E aí que eu tive o ótimo. primeiro contato com o Nicolai Cursino, que foi quem me apresentou o Enneagrama. Eu fiz na época, o Nicolai, ele trabalhava com a tradição narrativa da Helen Palmer, e a gente descobria o nosso eneatipo com painéis de trocas. Então ele apresentava os eneatipos e a gente participava e a partir dessas trocas, dessa identificação, conversando, as pessoas colocando as suas questões, a pessoa se auto-observava e a partir daí ela mesma se identificava com algum dos 9 tipos de personalidade. E para mim foi tão interessante que eu falo que ali eu fui repetente do Enneagrama, né? Porque eu gostei tanto daquele painel, tanto de vivenciar e observar, que depois disso, o mesmo curso eu fiz umas 4 vezes só para observar as pessoas se identificando, se observando, começando a reconhecer o seu caminho da personalidade. E ali, foi dali até hoje, esse estudo não para, segue comigo, e foi, enfim, aquela coisa de amor à primeira vista e que a gente segue aí até o momento e vai. E agora, nessa nossa parceria, disseminando aí para mais pessoas, né? Então, é muito apaixonante falar sobre esse assunto. Ah, minha linda. E eu quero falar um pouquinho aqui da nossa conexão, né, Paty? Foi muito interessante porque
A Paty, eu considero que é a minha irmã de alma, criativa, profunda e que é muito aberta, né? Para quem me conhece, para quem já conhece a Paty, tenho certeza que vai identificar essa característica comum em nós, né? Dessa abertura de novos aprendizados. E conhecer o Enneagrama na perspectiva que a Paty trouxe, né? E aí fazendo a conexão com tudo que a gente vai estar apresentando para vocês nas próximas semanas, inclusive, de níveis de consciência, para mim, assim, expandiu muito. E é uma honra estar com você, viu, Paty, nessa parceria. E eu queria que a gente começasse, para quem também está chegando agora, a Paty contasse para nós também, depois dessa introdução que você fez, o que te levou a fazer o Enneagrama Box, né? E aí eu tô com ele aqui, eu tô mostrando o meu, sabe, Paty? Aí você vai falando, eu vou até segurando as cartas e vou tirar uma carta antes da gente começar aqui o conteúdo. Pode ser? Pode ser, claro, pode ser. Então, vou contar aí da história desse box, que foi justamente aí nessa fase, né? Na fase inicial, quando a gente tem o primeiro contato com o Enneagrama, o primeiro processo é identificar o seu tipo de personalidade. Existem 9 faces, 9 formas de olhar a personalidade dentro do Enneagrama. E aí, quando a gente começa o processo de autoobservação, que foi um desses primeiros cursos que eu participei, né, com o Nicolai, eu saí desse curso, assim, eu era líder de equipe na época, e a minha inquietude na época foi justamente assim, tá, agora eu sei para mim, eu sei reconhecer qual é o meu tipo de personalidade, o que isso pode agregar para mim como líder de pessoas, como gestora de pessoas. Então, esse era um ponto que eu tinha muito claro quando eu saí desse que foi um dos primeiros passos que eu tive, os primeiros contatos. Mas eu não tinha nenhum recurso para poder facilitar esse processo com o meu time. E isso era algo que gerava um incômodo para mim. Como é que eu posso facilitar esse processo para que eles possam se autoconhecer também, para eu começar a introduzir esse assunto, de que forma prática eu posso conduzir isso? E aí nasceu esse box. Eu já era autora o primeiro box que eu fiz foi de Mindfulness, e em um dos cursos, depois eu fiz alguns cursos avançados de Enneagrama, retiros, e eu tive a oportunidade de conhecer o Silvonei Sontag, que é hoje um dos especialistas de Enneagrama. Na época a gente fazia alguns cursos juntos e a gente sentiu juntos essa necessidade. E foi daí que nós começamos a pesquisar assessments, recursos, para facilitar o processo de autoobservação do primeiro passo, que é o eneatipo. E aí que a gente gamificou esse processo nesse box. Então a ideia do box foi facilitar o processo de autoobservação e identificação do seu eneatipo. Então foi daí, e hoje muitos professores de Enneagrama, muitos líderes em empresa, pessoal de gestão de pessoas, usa o box como um recurso para facilitar esse processo de forma leve, divertida, lúdica, porque ele foi gamificado, é através de um jogo que a gente faz esse processo. Maravilhoso. Então, querida, ó, para quem está chegando agora, a gente está começando o tema aqui hoje da nossa super live, Enneagrama e Liderança. E nós vamos tirar uma carta que vai, inclusive, nos dar algumas informações, tá? Desse box maravilhoso que a querida Paty co-criou, né, com o Silvio. E eu quero ver que a hora que alguém escrever aqui pode tirar, ou Enneagrama, alguma coisa, primeiro comentário eu vou tirar uma carta, tá, Paty? Para ver o que vai sair aqui para o nosso começo. Vamos ver quem vai escrever algo aqui para nós. Eu estou atenta aqui. Querida Bora lá. Linda, a Linda fez um coração, então eu vou considerar, tá? O coração da Linda. Que saudade de você, minha linda. Vamos lá, pode tirar. Vamos lá. Então vamos ver qual carta o campo aqui vai nos mostrar. É uma carta do Eneatipo 3,
Nada é por acaso. Olha Uhum, só, eu vou ler o que está escrito, tá? Procuro uhum. ser o melhor no que estou fazendo. Quando sei que não posso me destacar em alguma coisa, não dou muita atenção. Uau, amei. Então vamos começar por aí, querida Paty. Eu queria que você começasse contando para nós, inspirada nessa frase, né, que a gente considera já uma frase sistêmica. Conta para Uhum. nós o símbolo, né? O que representa o símbolo do Enneagrama? O que você pode trazer para nós nesse sentido, para quem principalmente não conhece, para quem conhece também, porque sempre é uma nova forma da gente se atualizar com a perspectiva de alguém que conhece muito do assunto, como você. Até nas cartas, até para que vocês conheçam aí o detalhe de como funciona esse processo aqui do box. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem tem, tem uma quantidade igual de cartas para cada eneatipo, Sim, né? Então, como a Cristi mostrou aí, tem quantidade igual. E aqui a gente consegue ver tanto características aí mais marcantes de cada eneatipo, como a gente pode fazer também, embaralhar essas cartas todas, trazer uma frase e a partir daí identificar, sem que a gente saiba qual é esse eneatipo. Então, uma forma de perfeito. usar essa parte do box é isso, é a gente identificar aí afirmações, que a gente se identifica mais ou menos, e depois separar aquelas das que a gente mais se identificar, quais são os eneatipos aí que mais tiveram cartas de identificação. Então, esse é um caminho aqui, tá? E Ótimo. aí, falando sobre o símbolo, Eu vou pôr eu o quero símbolo mostrar. aqui, tá? Tá, Na caixinha para eles verem. Parte. isso, eu vou abrir aqui, eu tenho uma mandala aqui que eu quero, também vou demonstrando para vocês aqui na mandala, Ótimo. porque fica mais fácil de explicar. Então, antes da gente falar sobre personalidade, é muito importante a gente conhecer aí o significado simbólico, né? Porque quando a gente fala e até trazendo o conhecimento do Jung, né? O Jung, quando fala de símbolo, ele fala que o símbolo, ele ele é um veículo de contato com o nosso inconsciente, contato com o inconsciente coletivo. Então, toda a imagem, todo símbolo representa algo que conversa diretamente com uma parte nossa e com uma informação que ela é ancestral, que a gente Sim, já carrega. Então, sempre que a gente usa algo, um símbolo, então seja uma mandala do Enneagrama, seja uma cruz, seja, enfim, qualquer que seja uma figura, ela por si só carrega um significado, independente da forma com que a gente vai usar isso. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês hoje para falar sobre o significado simbólico dessa mandala. Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uma mandala aqui do Enneagrama linda. que eu falo que para demonstrar aqui que fala o seguinte, ó. Então, o que é a mandala? Sempre que a gente fala de mandala, a gente está falando de um símbolo circular, né? Esse é o significado da mandala. Então, o Enneagrama, que é uma mandala, tem a primeira figura geométrica que contém aqui o Enneagrama é esse círculo, ó. Esse círculo externo que faz parte. Sim, Aqui essas pétalas a gente agregou, eu agreguei aqui para trazer o número, mas a mandala desse círculo para dentro. Então, o círculo por si só, ele representa o princípio da unidade. E o princípio da unidade fala que tudo está interconectado. Nós fazemos parte de um todo maior. Então, a unidade, o princípio da unidade fala da não dualidade, da não separação, que todos nós somos um, todos nós estamos integrados e fazemos parte de um todo maior. Então, esse é o significado de um círculo. Então, sempre que a gente fala sobre mandala, qualquer mandala que tenha um círculo tem esse significado pelo círculo. Então, se a gente desenhar um círculo no chão, ele já representa esse princípio da unidade, da conexão, do todo. Então, por isso que a gente tem
círculos em volta de fogueira, isso conversa com uma parte ancestral nossa. Todos Sim, nós temos essa conexão de quando a gente está em roda, a gente está falando de unidade, que estamos juntos, estamos unidos, estamos todos um. Esse é o significado simbólico desse círculo. Depois, se a gente for ver aqui, nós temos um triângulo dentro do círculo, aqui, ó, que conecta esses pontos aqui, ó, o 3, o 6 e o 9. Então, esse triângulo, ele representa o princípio da criação, e fala que tudo que é criado no universo tem três forças. Então, a força ativa, passiva e neutralizadora. A força, o Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que tem a tríade, né, é o princípio dessa criação. Tudo que foi criado no universo tem essas três forças. perfeito. Então, isso é o símbolo desse triângulo. Então, sempre que a gente vê uma imagem, um triângulo representa isso. O princípio da criação e essa conexão dessas três forças. Ativa, passiva e uma terceira força, que é neutralizadora, que une essas duas. Depois, a gente tem uma hexade. E a hexade, ela é o seguinte, ó, essa é uma conexão aqui, ó, do ponto 1, eu venho aqui para o ponto 4, o 4 leva para o 2, o 2 para o 8, o 8 para o 5, o 5 para o 7 e volta para o 1. Então, essa parte da hexade, ela fala sobre o princípio da mudança, que fala que tudo no mundo está em constante mudança, evolução e transformação. Então, esse é um movimento dinâmico. Então, a gente olha em 2D, mas na verdade essa é representa esse movimento, essa transformação que a vida acontece se Sim, transformando de forma dinâmica. Então, a gente vê em 2D, mas esse é um símbolo que é movimento, ele tem uma energia por si só. Então, todo mundo que vai usar esse símbolo, né, de forma a representação simbólica energética traz esse significado. Então, isso é muito legal de conhecer, porque mesmo que a gente não vá associar para estudos da personalidade, estudos psicológicos, ela tem uma força, essa mandala por si só, pelo seu próprio significado simbólico. E Legal, né? fantástico, o Paty, e te escutando agora me veio essa força, né? Porque os símbolos, como você trouxe, né, da base do inconsciente coletivo, eles nos tocam de alguma forma, né? Mesmo Isso. que a gente não tenha a clareza, a consciência. E com essa sabedoria do Enneagrama, inclusive colocada, né, à disposição para a gente se conhecer melhor dentro do ambiente organizacional como líder, como a Paty falou, a equipe, e gerar um recurso também para as pessoas conhecerem uns aos outros, ela tem um poder muito grande, e aí eu queria que você trouxesse também essa perspectiva, né? Tanto espiritual, que não tem a ver com religião, mas é a questão espiritual, como também a questão psicológica. O que você pode nos trazer sobre essa perspectiva a partir do símbolo? Isso. E isso é muito legal da gente entender também, quando a gente fala sobre o Enneagrama, porque a gente tem, isso tem muito a ver com as origens do Enneagrama. Sim. Então, entender isso, a gente começa a entender a profundidade que isso pode nos trazer e sendo hoje o Enneagrama, para quem estuda profundamente, é um caminho de desenvolvimento psicoespiritual, né? Sim. Então, começa a partir dessas origens. O símbolo em si, a gente não tem a informação precisa de quando exatamente. Alguns falam que o símbolo vem de 2.500 anos, outros falam até 4.500 anos. Então, é um símbolo muito antigo. Alguns falam que nasceu na Alexandria, enfim, tem várias linhas falando sobre a origem do símbolo em si. Mas quem disseminou primeiro o Enneagrama e na visão espiritual como Enneagrama para entender os processos e as leis da natureza foi o Gurdjieff, que era um filósofo místico armeno, grego-armeno. E ele começou a falar muito sobre isso, então ele vem da linhagem
Sufi, dos padres do deserto. Ele escreveu alguns livros, um dele, que é um dos que é mais famoso, é o Caminhando com Homens Notáveis. Então, ele fala sobre o Eneagrama, que a gente chama de processo, que fala sobre esse caminho espiritual. Inclusive o quarto caminho, que é como trabalhar isso para sair dos processos automáticos e entrar num caminho de elevação espiritual, até para usar para um caminho de despertar espiritual. Mas não na linha psicológica, e sim para usar isso como uma força para entender melhor os fenômenos da natureza. Então, Gurdjieff falava sobre isso. E ele falava disso nessa época de 1915, tem alguns registros de palestras dele falando sobre esse tema, falando sobre o Eneagrama. Até então não se falava sobre estudos para personalidade. A partir disso, e em contato com os caminhos da filosofia, que era muito essa linha que o Gurdjieff seguia, quem começou a mergulhar fundo nesse assunto, já como filósofo, era o Oscar Ichaço. E isso era a década de 50, mais ou menos, ele estudando a filosofia, o Oscar Ichaço é um filósofo, e estudando simbologias, a cabala, várias linhas da psique humana. Ele teve contato com o símbolo do Eneagrama e ele começou a fazer a relação disso com aquilo que ele já conhecia, com a linha filosófica. E a partir daí, ele foi o primeiro que começou a fazer o que ele chamou de protoanálise, que era trazer para cada um dos 9 pontos as fixações do ego. E ele fazia assim, começou a estruturar a base da psique humana nas 9 esferas do ser, para entender um pouco mais isso. Então, ele fez essa ponte entre os fenômenos da natureza e começou a relacionar isso com os aspectos do ego. E ele criou a escola de Arica, que começou nessa linha filosófica a falar sobre esse assunto. A partir daí, vários alunos tiveram contato com ele, e um dos alunos foi o Cláudio Naranjo, que isso na década de 70, que o Naranjo era um médico psiquiatra, e ele começou aí sim a estruturar esse conhecimento, trazendo as questões psicológicas mais a fundo, porque como ele começou a estudar a parte de os desvios da personalidade, as fixações, os mecanismos de defesa, ele começou a estruturar isso a partir da base do Ichaço, se aprofundando um pouco mais. Então, a união desses dois, do Ichaço e do Naranjo, eles que estruturaram o que a gente conhece hoje, que é a Eneagrama das personalidades, em que a gente fala de 9 facetas da personalidade, 9 formas de pensar, sentir e agir no mundo. Então, tudo que a gente fala hoje tem a ver com esse conhecimento. Então, entender isso é muito legal, porque a gente começa a ver que existe conexão, sim, entre o mundo espiritual e o mundo psicológico a partir da origem do Eneagrama. E então, entender com quem estruturou isso e como é a base desse nosso conhecimento ajuda a entender de que forma a gente pode usar isso hoje para o desenvolvimento humano. Né? E essa é a nossa base, essa é a nossa referência inicial. Paty, dá um exemplo para nós, né, que eu acho que é legal, até pela sua experiência na aplicação do Eneagrama, como que é possível usar o Eneagrama pessoalmente, né? Antes da gente falar da perspectiva da liderança, pessoalmente falando, como é que é a aplicação na prática, né, do Eneagrama na nossa vida pessoal? Isso, para mim, começou muito no meu processo mesmo de transformação, né? Então, quando eu comecei a estudar Eneagrama, eu comecei a entender muito a forma, por que eu agia daquela forma. O que está por trás do comportamento? Isso é uma coisa muito legal quando a gente começa a estudar a personalidade. A gente começa a entender, a partir de uma estrutura que é muito usada, que é o mapa da psique, os aspectos que estão ligados ao nosso ego. O que é nosso ego? Que é
quem nós não somos, os nossos condicionamentos, os nossos mecanismos de defesa e como fazer um caminho para que a gente tenha contato com aspectos da nossa essência. Então a gente começa, só de conhecer isso, a gente já começa a expandir a nossa perspectiva do mundo, sobre nós, sobre o outro, sobre as relações humanas. Então dá uma visão muito mais abrangente, a gente sai daquele aspecto reativo, que a gente sabe quando vê já foi, já tomou uma ação, a gente nem sabe por quê, nem entende por quê. Por que que eu fiz aquilo que eu nem sei? Então, como é que funciona isso? Aonde isso atuou em mim? Por que que eu tive uma resposta automática daquela forma? A gente começa a entender um pouco mais isso. E isso, quando a gente integra níveis de consciência, né, Cristian, algo Sim. que dá uma outra visão. Em que momento nós estamos ali? Como se comunicar da melhor forma? Então, como é que a gente começa a entender esse caminho da própria individuação, entender quem eu sou, quem eu não sou, né, os condicionamentos, como não ser ativado com alguns determinados gatilhos, então coisa que às vezes começava a ter uma resposta reativa, a gente começa a sair dessa resposta e começa a perceber, tomar uma ação, fazer escolhas mais conscientes da forma com que a gente quer atuar no mundo. Então, é uma ampliação mesmo de visão, de realidade, né? E te ouvindo, né, eu vejo uma necessidade assim bem importante, Paty, porque tem muita gente que conhece Enneagrama, né, e recentemente até você fez um post que me chamou a atenção, que é o perigo as pessoas acham que faz um teste de personalidade e já sabem, né, o eneatipo. Então isso, quando a gente olha nessa perspectiva mais profunda do que a Paty está trazendo aqui para nós, de o que eu sou, o que eu não sou, e não cair nesse rótulo, eu sou eneatipo 7 e me rotulo com essa perspectiva, sem incluir os níveis de consciência, que nós vamos falar na próxima semana, né? Já dando aqui um spoiler, trazendo essa perspectiva dos níveis de consciência, a gente reduz, inclusive, o nosso próprio autoconhecimento, né, Paty? Que eu vejo que também é um dos perigos, que eu quero te ouvir também, quando a gente aplica Enneagrama dentro das organizações, sem esse olhar maior de não cair no rótulo, e sim como uma informação que nos ajuda, claro, no estilo de comunicação, na forma como a gente pode potencializar, inclusive, as capacidades das pessoas, porém sem enquadrar, né? Então, eu queria que você Isso, trouxesse também essa consciência e, ao mesmo tempo, esse alerta na hora que a gente isso, utiliza o Enneagrama na vida profissional. isso. E isso é muito importante. Para mim, isso é fundamental esse olhar. Eu, quando atuava dentro de empresa como líder, eu passei por um processo que usou uma dessas ferramentas de autoconhecimento de forma não profunda, de uma forma meio leviana, e que acabou rotulando as pessoas. Então, ao invés de facilitar Sim, depois, de ajudar no processo de formação de equipe, desenvolvimento de pessoas e de liderança, acabou carimbando na testa das pessoas um selo. E isso sim, foi muito prejudicial nas relações. Então, a partir dessa experiência dolorosa que foi para mim passar por esse processo, que não foi com Enneagrama, foi com uma outra técnica, mas foi um processo muito. A forma com que foi conduzida foi muito superficial. Então, a partir dessa experiência negativa, isso fez eu entender justamente esse aspecto, assim, como usar não só o Enneagrama, mas qualquer sabedoria de forma profunda e que leve a um processo assim a facilitar o desenvolvimento das sim. pessoas e não a rotular. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente, como líder de equipe, como áreas de RH, de pessoas,
como líder de negócio, dono de negócio, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, como usar isso, entender de forma profunda, facilitar esse processo de forma prática, mas que seja um guia e não um rótulo. E isso é muito Perfeito. delicado. Então, como fazer isso faz toda a diferença. Então, essa é a nossa preocupação, né, Cristian? Minha e sua, Sim, de como fazer isso de uma forma pragmática, simples, mas que tenha essa profundidade, esse cuidado com pessoas. E esse acho que é um diferencial. A gente ter vivido essa experiência dentro do mundo corporativo, esses comos, sim, para facilitar esse processo. Então, eu vejo hoje o Enneagrama, e esse é um cuidado que a gente tem quando aplica esses processos na empresa, para não usar teste, usar um processo que facilita esse assessment, sim. mas sem que a gente já tenha aí uma resposta a partir de um teste. Então, dá para fazer isso em assessment? Dá, mas com um caminho também para a pessoa se auto-observar, se auto-identificar. Porque o Enneagrama, por exemplo, ele não é um mapeamento de perfil comportamental. Perfeito. Ele é muito além dos comportamentos. Ele fala sobre personalidade, que envolve vários aspectos. Então, só entender essas diferenças, o que que é instinto, o que que é temperamento, o que é personalidade, o que é comportamento, que nível está em cada um. Então, quando a gente faz treinamento, aplicações, a gente entra nesse detalhe para poder trabalhar na profundidade que precisa, sem rotular as pessoas. Então, esse é um ponto muito relevante, porque a ideia inclusive um dos princípios que eu uso da programação neurolinguística, que é mapa não é território. Sim, Então, a gente pode usar o enneagrama como um mapa, como um caminho, mas nunca vai ser a verdade daquela pessoa, porque ela é muito mais do que o seu tipo de personalidade. Inclusive, quem usa enneagrama só como tipo, ainda tem muito caminho a aprofundar, porque sim. quando a gente fala de personalidade, e no caminho do enneagrama, a gente tem tipo, subtipo, asas, flechas, níveis de consciência, e tudo isso precisa ser considerado quando a gente trabalha a partir dessa perspectiva do enneagrama, para a gente dar a profundidade que precisa, que envolve esse caminho de estudo de personalidade humana. Entender, compreender a fundo a psique humana e essas dinâmicas, inclusive as dinâmicas ocultas que estão relacionadas a isso. Então, é nesse nível que a gente vai, mas, lógico, trazendo toda essa. Pati, vocês estão. A Pati caiu para vocês ou só para mim? Vamos ver se alguém. Pati, deu uma cortadinha, caiu. Estamos Me voltando? ouve Vamos ver. agora? Me Agora, ouve agora? agora eu ouço, Tá. agora eu ouço. Vocês estão me ouvindo? Tá, Eu te ouço aqui, tá tudo tá bom. ok. O Pati, aproveitando a sua fala, né? Vamos ver se voltou. A Nara falou travou, caiu. Mas vamos ver se nós voltamos aqui para vocês. Vocês estão voltou, perfeito. Oi? Ouvindo a sua fala, Voltou? agora eu acho que agora voltou. Ótimo. E ouvindo a sua fala, Pati, o que a gente queria conversar aqui com vocês também, que é o grande diferencial, como a Paty falou, é que o nosso propósito maior, vamos falar assim, né, com essa sabedorias integradas que a gente está trazendo, que a gente está trabalhando nesse projeto há um ano, né, e que é um prazer a gente começar esse movimento hoje, né, Paty? É como trazer realmente essa contribuição do Enneagrama para a liderança, para os resultados do negócio, que inevitavelmente nós vamos tocar cultura organizacional, porque quando a gente fala que o Enneagrama é muito além, né, do que a gente categoriza ou que é um conhecimento ainda superficial dos eneatipos, e a gente começa a integrar e aprofundar, né, Paty? A gente começa a perceber isso no impacto direto, tanto na liderança como nos resultados do negócio, e toca uma cultura. Então, eu queria que a gente chegasse, nós vamos
finalizar com essa questão que eu vejo que é a grande relevância aqui para nós, que você trouxesse esses aspectos para a gente. Isso. Então, quando nós, como líderes, entendemos como é formada essa personalidade, quais são os aspectos da psique humana, fica mais fácil, primeira coisa, para a gente entender como identificar os talentos e os talentos naturais para cada tipo de atribuição e função. E eu acho isso muito relevante, porque ter as pessoas certas nos lugares certos, isso é a diferença entre o fracasso e o sucesso do negócio. Sim. Então, como identificar isso? O Enneagrama pode ajudar demais a identificar esses talentos naturais. Porque quando a gente não faz isso, existe muito esforço para pouco resultado. Sim. A gente coloca uma pessoa para fazer uma função que não tem nenhuma relação com a natureza dela. Então, isso acaba prejudicando, atrasando muito o resultado daquela pessoa, ela acaba gerando muita frustração, muita ansiedade e prejudica o resultado da área e do negócio. Então, como líder de equipe, esse eu acho que é dos principais ganhos quando nós entendemos e temos um mapa como Enneagrama para nos apoiar nesse processo. Então, é o primeiro ponto. Agora, outros aspectos que também têm a ver com isso é a melhora muito significativa no feedback, na comunicação. A gente começa a comunicar com a linguagem daquela pessoa, a partir do eneatipo dela, a partir dos instintos, a partir da tríade dela. A gente começa a atingir, inspirar mais, atingir melhor, essa comunicação fica muito mais efetiva, eficaz. Resolução de conflitos, enfim, tem várias formas da gente usar esse processo no desenvolvimento, na formação da equipe mesmo, que pessoa precisa estar do lado de quem, a função mais adequada, para falar sobre desenvolvimento dessa pessoa ao longo do tempo, plano de carreira, tudo isso. Então, em vários momentos, em vários aspectos da liderança, o Enneagrama pode ajudar demais. E entendendo isso junto com níveis de consciência, a gente começa a atingir também um outro nível de comunicação, porque a gente começa a também se comunicar de acordo com o nível de consciência daquela equipe, daquela pessoa, daquele negócio. Fica muito mais fácil. Não só para fazer também gestão de pessoas da própria equipe, como para vendas, para negociação, para entender melhor o nível de consciência daquele cliente, qual é o centro de inteligência daquele cliente. É um cliente mais emocional, é mais mental, é mais instintivo? Como eu posso abordar cada um desses clientes ou cada um desses colaboradores de forma muito mais direta, falando a linguagem dele? Então, isso gera mais empatia, um entendimento maior, mais clareza, mais direcionamento. Então, nas empresas, a gente tem um ganho muito grande. E na nossa perspectiva, né, Cristi, juntando isso com o nível de consciência, isso fica muito potente. Porque a gente está trazendo uma visão multidimensional, não é bidimensional, é multidimensional. A gente considera cada faceta desse ser, dessa personalidade, e que forma, em que estágio de evolução ele está. E qual é o próximo passo? O que a gente precisa fazer agora para que a gente leve junto a consciência desse grupo, da forma com que esse grupo se relaciona? Como é que a gente alcança esse próximo nível? Qual é o propósito da organização nesse nível de consciência? Então, fica muito profundo esse processo. Maravilhoso, Paty. Antes da gente finalizar, né, eu quero dar um spoiler aqui da nossa próxima super live da semana que vem, que vai ser terça-feira, às 19h19 também aqui, né, Paty? E dizer assim, gente, que é uma alegria assim, gigante. Primeiro estar com você, viu, Paty? Que eu tô com meu coração aqui tá vibrando, sentindo assim que a gente está abrindo mesmo vários portais. Vários portais, né, das 9 dimensões. E, gente, tem tanta coisa para a gente compartilhar, mas
esse tanto de coisa na essencialidade, né? Parece que é contraditório, mas é isso. A gente estudou muito, integramos conhecimento, né? Estamos assim felizes demais com o resultado que a gente já conseguiu ver e que em breve a gente vai compartilhar com vocês. E essas 9 dimensões que integram enneagrama, níveis de consciência, constelação sistêmica e alquimia, está simplesmente maravilhoso e de uma contribuição gigante, como a Paty falou, para a questão de olhar a liderança também, a forma de fazer a gestão de equipes de um jeito, gente, mais integrativo. Porque eu vejo assim, que o grande ganho nosso não é olhar também o aspecto que ainda tem uma tendência muito grande, né, Pá, de olhar o que está faltando. Não, o que já tem e que a gente pode incluir para realmente expandir a nossa visão, né? Seja na dimensão 1 da liderança, né, que a gente considera como a liderança proativa, né, Paty? A liderança proativa, a liderança, o tipo 2, uma liderança inclusiva, né? O tipo 3, que vai além do que está descrito ali, é uma liderança vibrante, que vai tocar esse estímulo dentro das organizações e da cultura. O tipo 4, que é o que a gente conhece bastante, da liderança situacional, com uma outra perspectiva. O que é uma liderança situacional? O que realmente a gente consegue colocar isso em prática? O tipo 5, a liderança empreendedora. E quando a gente tem essa clareza dentro das organizações, e como a Paty falou, a gente direciona de uma maneira natural essa liderança, e isso começa a fluir com muito mais facilidade para todo mundo ganha, né? Isso. O tipo 7, a liderança visionária, aquele líder que consegue olhar além e consegue, inclusive, contribuir para conseguir fazer essas conexões com outros tipos de liderança, que não é diretamente a influência dele, mas consegue ter essa clareza, né? O tipo 8, que é a liderança transformacional, e o tipo 9, que é a liderança regenerativa. Então, assim, pequeno spoiler para trazer aqui para nós, né, Paty? O tamanho de tudo isso que a gente estudou, aprofundou, recriou, desapegou, né, olhou de outra perspectiva, né, Paty? Para a gente conseguir realmente contribuir para essa liderança maior, nessa alquimia integral que nós estamos chamando. E para você que tem interesse em se tornar um mentor, uma mentora da consciência, fique aqui com a gente todas as terças. Vocês vão ter um encontro marcado aqui no Instagram, ora também no Zoom, no YouTube. Vai ser uma honra poder estar com vocês. É isso. Esse é só o começo da nossa jornada, né, Cristi? A gente só está começando aqui. Tem muita base de conhecimento, muita profundidade, muito cuidado com pessoas, muito amor pela sabedoria, enfim, todas que vieram antes de nós, né? Um respeito profundo, e a gente buscou honrar mesmo cada uma das sabedorias que chegaram até nós, e como integrar tudo isso com um propósito muito claro, meu e da Cristi. Inclusive esse é o caminho que nos conecta. É como a gente pode transformar toda essa sabedoria de desenvolvimento humano em um caminho que não rotule ou não denigre as pessoas, e sim um caminho de construção, um caminho de elevação da consciência e um caminho para reconhecer os talentos naturais e reconhecer as singularidades, que é isso que nós queremos, reconhecer essa natureza humana, essa essência, e que essa essência fique cada vez mais consciente para cada um, que a gente possa viver dentro dessa natureza, seguir o fluxo natural da vida. Então, esse é o nosso principal propósito. A gente começa aqui, então, nós criamos uma nova metodologia que integra todos esses saberes, né, com muita honra, com muito respeito. Então, a gente vai começar a contar sobre esse projeto aqui, então acompanhe aqui com a gente, porque nós vamos fazer uma série de lives, masterclass, tem muita coisa pela frente.
e facilitar esse processo com vocês, porque você se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor, um líder melhor e também um mentor, mentora de pessoas e facilitando esse processo da expansão da consciência. Então, estamos a serviço de todos esses saberes juntos, integrados e conectados. Maravilha, minha linda. Gente, eu queria super agradecer, né, a presença de vocês. Estou sentindo aqui, estou vibrando, estou aqui arrepiada, viu, Paty? Senti essa energia de gente que chegou agora, gente que chegou antes, gente que está aqui com a gente. E quando eu escutei a Paty falar, né, essa questão da honra de quem veio antes, para nós isso é uma premissa, né? Honrar quem veio antes nos deu a força e a possibilidade da gente estar concretizando essa metodologia das 9 dimensões com muita alegria, com muito amor, né, com muito cuidado e com muita profundidade. Então, era isso que eu queria também trazer aqui para nós no fechamento. Agradecer pela parceria de vida, viu, Paty? Porque eu sinto que a gente tem uma conexão Agradeço assim tão muito, Cristi. simples e profunda, né? Então é uma honra estarmos juntas nesse projeto maior. Honra minha. Então, beijos, né, Gratidão, Paty? gente. Muito Gratidão, grata. todo mundo que esteve presente, todo mundo que vai assistir depois da gravação. Sigam conectados com a gente, que esse é um campo muito transformacional. Beijos. Muito grata. Beijão. Até mais, gente. Até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau.